Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Conte pra gente de qual lugar abençoado do nosso Brasil, do mundo, você nos assiste. Gratidão sempre pela sua participação, pelo seu comentário aqui no Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Em dia histórico para a tecnologia, telecomunicações do Brasil, o destaque ficou por conta do leilão do 5G, aguardado com expectativa pelo governo, sobretudo pelo ministério comandado pelo ministro Fábio Faria. O ministro das Comunicações enalteceu: seremos o primeiro país da América Latina a implantar o 5G, afirmou ele antes do leilão. Com o avanço do leilão, agora a expectativa do governo é que as 27 capitais brasileiras tenham acesso à tecnologia até julho do ano que vem. Além do ministro Fábio Faria, entre outros, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do maior leilão da história das telecomunicações do país. Eu queria, presidente, começar lá no dia 1º de janeiro de 2019, quando o senhor assumiu. O senhor que foi eleito graças à internet. Porque nenhum meio de comunicação levava a candidatura de Jair Bolsonaro a sério. Mas as pessoas levavam. E ele, com o celular na mão, o deputado Silas, ele conseguiu falar com todo o Brasil. E quando ele assumiu a cadeira de presidente da República, tinham 48 milhões e meio de brasileiros que não tinham internet. Estamos falando de uma Espanha dentro do Brasil que não sabia o que é um aparelho celular. E eu assumi o ministério em junho do ano passado, ministro Onix. Sério. E o presidente disse: tem uma missão para você, Faria. Levar a internet para os brasileiros. Eu fui eleito graças à internet e eu não admito, estávamos no meio de uma pandemia naquele momento, que nem um brasileiro fique sem internet. E já levamos, presidente, internet para 9 milhões de pessoas. Hoje são 39 milhões e 500 que não têm internet. E só com o 5G, só com esse leilão, sendo não arrecadatório, que a gente vai poder compensar os últimos 15 anos dos últimos presidentes que não olharam para os brasileiros, não levaram a internet para os brasileiros. E quem vai levar a internet para vocês que estão em casa é esse presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil vai ser, presidente, o primeiro país da América Latina a ter o 5G. Quando o senhor virou presidente, o Chile já estava quase implementando e lá está paralisado. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui. E vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital. A gente fez acontecer. A gente realizou. A gente entregou. E eu queria dizer ao senhor que pode contar comigo para que a gente possa juntos transformar o Brasil e entregar um Brasil muito melhor do que a gente recebeu. Com honestidade, com foco, com determinação e com trabalho em equipe. Agradeço, mais uma vez, por ter me dado a oportunidade de fazer uma entrega tão importante que vai ser um grande legado do seu governo. Uma das idas minha Amazônia, estava com o Fábio Faria, passamos em 2 comunidades indígenas, a dos Tucanos e Yanomamis. O que eles pediram para nós? O pessoal pode pensar, né? Pediu o quê? O que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né? O pessoal sabe onde funciona, as fábricas, difamando a nossa pátria, desinformando. Local de pesca. Vocês sabiam, não sabiam? Segundo a Embrapa, uma lâmina de 100 por 100
Um campo de futebol compartilhado produz de 100 a 150 toneladas de tilápia por ano. Nós podemos dobrar a produção de pescado lá. Imagine com a entrada da internet como vai ser tudo isso. Fantástico. Devemos a Deus em primeiro lugar. E depois a pessoas maravilhosas que são todos vocês aqui presentes. Muito obrigado a todos. Bem, gente, este leilão da 5G é o reflexo ainda de uma mudança que aconteceu há muito tempo, há décadas, não é? Quem não lembra de quanto custava uma linha telefônica convencional no país no início da década de 90? Aí era uma empresa estatal, não é? Que administrava todo o sistema de telecomunicações, telefonia no país. Quanto custava uma linha? Os mais poderosos, os que tinham mais recursos, chegavam até a comprar uma linha telefônica para alugar, ou 10 linhas telefônicas, era quase o valor de um imóvel, e mensalmente garantiam um salário mínimo até pelo aluguel de uma linha telefônica. E aí veio a privatização no setor e trouxe uma guinada, a revolução nessa área. E a gente sabe até hoje, não é, como que é a realidade da linha telefônica, a telefonia, graças à mudança que aconteceu. Isso para dizer de outras mudanças aguardadas no país, diante da ineficiência de gestão, a ineficiência de honestidade, a ineficiência operacional por parte das estatais, por parte do Estado brasileiro, há expectativa sim para a privatização em vários setores onde o Estado ainda mantém o privilégio de ser o único a ofertar o serviço ou o principal a ofertar o serviço, como é o caso da entrega, não é? Estamos vendo aí correio, gente, algumas encomendas de um lado, vem da China, em 3 dias chegam no Brasil e quando chega no Correio Nacional, aí 1 mês, 2 meses, o negócio fica parado nas agências até, não é? Quando é rápido de uma ponta, para na outra. Então é um grande ponto de interrogação, mas também é um dos compromissos do ministro das Comunicações, Fábio Faria, com relação à privatização dos Correios. Esperamos que outros setores avancem, porque parece que o Estado não tem competência para fazer o que precisa ser feito, para gerir. Veja, só no quesito honestidade, o que vimos de escândalos de corrupção na Petrobras há pouco tempo, há alguns anos. Praticamente a estatal foi quebrada pela corrupção implantada, gerenciada a partir de elementos públicos. O que podemos esperar agora dessa questão do 5G? É que o Brasil dê mais um salto, como deu na década de 90, quando privatizou o setor de telefonia no país. Muita tecnologia e acessibilidade, acima de tudo, a todo o povo brasileiro. Além do leilão 5G, a repercussão da aprovação em primeiro turno na Câmara da PEC dos precatórios. E nesta quinta-feira, dia 4, inclusive em parada não programada na Praça dos Três Poderes, o presidente Jair Bolsonaro criticou os deputados federais que votaram contra a PEC dos precatórios. Bolsonaro afirmou que os 144 parlamentares contrários ao texto votaram contra os pobres por birra. Foram 312 votos a favor, 144 contra a PEC, não é? Eram necessários ao menos 308 apoios. Os deputados votarão ainda o texto em segundo turno agora, os destaques também. Essa parte está marcada para terça-feira, dia 9. Ontem, mais de 100 deputados votaram contra os pobres por birra, por ser eu o presidente. Não querem atender os pobres. Nunca vi isso. Partido de esquerda é comum, né? Votam contra a gente, mas votar nessa questão também é maldade muito grande, disse o presidente. Bolsonaro afirmou também que o governo busca parcelar o montante que deve. Estamos tentando então com o parlamento, se bem que alguns do Supremo estão tentando ajudar também parcelar essa dívida enorme, pagar uns 30 bi ano que vem e parcelar mais 60 bi para o futuro, senão não temos como pagar.
O teto de gastos está aí, não queremos sair do teto, mas por outro lado temos a questão do Bolsa Família, 17 milhões de pessoas que vão passar mais necessidade e ainda devemos atendê-los. É muita responsabilidade, completou o presidente. Bolsonaro disse que a corte jogou a responsabilidade inteira para seu governo. Precatórios são dívidas de 20, 30 anos atrás. O Supremo colocou tudo no meu colo para pagar tudo de uma só vez. Entra para dentro do teto 90 bilhões, simplesmente não tem como trabalhar ano que vem, zera muito ministério, disse o presidente. Outro assunto que vimos em destaque, que caiu como uma bomba, você viu? O retorno das investigações do caso Adélio, o atentado contra Bolsonaro nas eleições de 2018. A repercussão foi grande, fica ainda maior por conta das proximidades até de um ano eleitoral. Você viu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, decidiu rejeitar um recurso que impedia a retomada das investigações sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O caso envolve a suposta participação de pessoas que seriam os mandantes ou teriam atuado em parceria com Adélio Bispo, autor da facada. O colegiado rejeitou um recurso de quem? Da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que contestava medidas de busca e apreensão determinadas pela Justiça Federal em 2019 contra advogados particulares que se apresentaram para defender Adélio. A título de que a Ordem dos Advogados do Brasil tentou impedir isso, não é? Ao comentar o resultado do julgamento, o advogado Frederic Vazef, representante do presidente Bolsonaro, disse que a morte do presidente foi encomendada e a Polícia Federal agora sim poderá prosseguir com as investigações. Segundo ele, a partir de agora, imagens de câmeras que mostrariam o encontro de pessoas que contrataram os advogados particulares e celulares apreendidos poderão ser analisados. Todas as informações, todos os elementos colhidos até o momento pela Polícia Federal e outros mais que serão colhidos poderão ser usados na investigação. Isso acarretará no desdobramento de novas investigações e até a abertura de novos inquéritos policiais para chegar à autoria, aos mandantes, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, quem pagou, quem está por detrás disso, afirmou ele. Em junho de 2019, sabemos que Adélio Bispo foi absolvido pela facada. A decisão foi proferida após o processo criminal que o considerou inimputável por transtorno mental. A questão é, você acredita que ele de fato tem algum problema mental? E mais, quem acredita que não há ninguém por trás de poderosos advogados, não é, que foram lá para tentar livrar Adélio de qualquer culpa? Também tivemos como destaque o depoimento presencial prestado à Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga sua suposta tentativa de interferência na corporação, conforme queixa do ex-ministro do seu governo, Sérgio Moro, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. O presidente negou qualquer intenção de atrapalhar as atividades dos policiais e alegou falta de interlocução como um dos motivos que o levaram a trocar o então diretor-geral do órgão, Maurício Valeixo, em 2020. Segundo Moro, quando ainda saindo do governo Bolsonaro, a saída de Valeixo foi o estopim para a sua demissão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Moro que saiu do governo acusando Bolsonaro de tentar interferir na PF. Considerada como bomba do depoimento do presidente, Bolsonaro afirmou que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teria condicionado aceitar Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF, caso fosse indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele queria, segundo Bolsonaro, uma troca. Moro queria ser indicado à corte. Segundo o depoimento, Bolsonaro disse que ao indicar o delegado à Polícia Federal Ramagem ao ex-ministro Sérgio Moro, este teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação dele para uma vaga na corte.
Moro fez ligeiro se manifestar através de uma nota onde negou a informação. O tempo passou e agora temos o quê? Moro tentando se posicionar como um candidato, um presidenciável. Teria ele, quando saiu atirando em Bolsonaro, ou mesmo antes, se não fosse indicado à corte, ou quando viu que não seria indicado a uma vaga na corte, trabalhado para que a realidade atual, onde ele pudesse ser eventualmente candidato, agora nas eleições de 2022, postulando a vaga de Bolsonaro, teria tudo isso sido tramado lá, no momento em que ele resolveu sair acusando o presidente Bolsonaro de todo tipo? Anitta revoltada com os brasileiros. É verdade, por suas próprias colocações, gente. Ela se queixou e muito de que não é valorizada pelos brasileiros. Vem cá, você não valoriza a Anitta? Ela acha que não. Tem coisa que não dá para entender, né? Diz ela. Ontem eu fui a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas dos Estados Unidos. Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país, que são os meus amigos, no caso. Disse ela, reclamando que grande parte dos brasileiros não esteve nem aí para o que ela disse ou deixou de dizer. O programa onde a cantora participou foi na rede CBS e é considerado um dos maiores e mais famosos dos Estados Unidos. Mas ela queria mesmo que a repercussão acontecesse aqui no Brasil. O que você acha? Conhece o trabalho da cantora Anitta? Ela merecia ter um maior destaque entre o povão brasileiro? Será que ela merece estar onde está? Parece que, do jeito que as coisas andam, não se sabe direito, não é? Nem sabemos de fato o que ela foi falar. Falou bem do Brasil lá fora ou foi falar coisa negativa sobre o nosso país? Enfim, não sabemos. E veja só as coisas andando e muita coisa virando de perna para o ar. Daqui a pouco só vai sobrar Bolsonaro nas eleições de 2022. De repente aí, um candidato solitário ganharia por, como que é, WO? Ou de repente teríamos Bolsonaro e Cabo Daciolo, que já lançou sua candidatura. Será que seria seu único concorrente? Já vimos a informação de que Datena, mesmo tendo certeza de que seria eleito presidente, ele afirmou isso, né, que tinha certeza, ele teria agora desistido para ser candidato ao Senado. Lula já disse, e anda dizendo, que está cansado por conta da idade. Por isso, por cansaço, talvez não vá às eleições no ano que vem. Poderia abandonar a ideia, virar cabo eleitoral. Embora as pesquisas apontem que ele teria vitória fácil. Dória parece que não vai passar nem nas prévias. Moro não sabe se vai ou se fica. E agora, Ciro Gomes congelou seu nome, eventualmente para a disputa. Foi uma espécie de chantagem que anunciou isso. O cara largou uma chantagem para tentar prejudicar deputados do seu próprio, prejudicar o governo, fazendo chantagem aos deputados do seu próprio partido, o PDT. O que você achou dessa afirmação de Ciro Gomes de que vai deixar sua pré-candidatura em suspenso? Ele congelou em razão da postura da bancada do seu partido, o PDT, durante votação da PEC dos precatórios na Câmara. Decisivo para a vitória do governo, o PDT contribuiu com 15 fundamentais votos a favor do Palácio do Planalto. Parlamentares do PDT, no entanto, lembraram que não sabiam que Ciro não queria, que só ficaram sabendo da posição de Ciro Gomes agora, depois, pelas redes sociais. Inclusive o líder do partido, que orientou o voto a favor da proposta na votação em primeiro turno, essa PEC dos precatórios, defendida, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Em plenário, o líder do PDT justificou a posição favorável pela modificação no texto que permite um maior pagamento já em 2022 de precatórios do extinto Fundef. Quer dizer, a mudança permite um maior pagamento do extinto Fundef, fundo ligado à educação. Por isso, os deputados acharam por bem votar favorável à PEC.
Claro que o que é bom para o governo não é bom para um candidato, não é, da oposição. Assim, Ciro tenta a todo custo agora, através de chantagem contra os seus próprios companheiros, prejudicar o governo Bolsonaro. O que você acha dessa atitude? Tudo isso visando alterar a votação agora no segundo turno da PEC na próxima semana. E ainda falando em política, se Lula não desistir, poderia ter Geraldo Alckmin de vice em 2022. Poderá sim. Resta saber como Alckmin, depois do fiasco em 2018, poderia ser útil para o petista, a não ser pela demonstração de uma escandalosa união entre tucanos e petistas. Mas é isso. Lideranças do PT e também do PSB, um propenso partido de Alckmin para disputar 2022, eles tentam possibilitar uma chapa que, com Lula como candidato a presidente da República, tenha o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice. A informação é da colunista Mônica Bergamo. Segundo ela, as articulações que envolvem nomes de primeiro escalão das duas siglas já ocorrem há um certo tempo, mas se intensificaram nas últimas semanas. O que você acha? Alckmin, vice de Lula? E depois de entrar de sola contra o presidente Bolsonaro, a ponto de o presidente abandonar sua entrevista na estreia da Jovem Pan News, André Marinho, um humorista do programa Pânico, não ficou mais à vontade por ali e, após 2 anos na bancada da atração, pediu demissão. O anúncio foi feito pelo âncora Emílio Surita. De acordo com Surita, o comentarista está refletindo sobre a sua participação na emissora. O Marinho estava chateado, me procurou, veio falar comigo, está sofrendo a pressão. Eu falei, Marinho, se quiser ficar no programa Pânico, beleza, que ninguém tira trabalho de ninguém, declarou. Eu falei para ele ir para casa, descansar e tomar a decisão. Está nas mãos do Marinho, a porta está aberta, o que ele decidir está decidido e a gente gosta muito dele, acrescentou. E aí veio então o pedido. Talvez o público é que não goste tanto assim e ficou difícil para ele permanecer por ali, depois até da falta de respeito à autoridade do presidente nesta participação de Bolsonaro na estreia da emissora. Representando o Conselho Nacional da Amazônia Legal, do qual é presidente, o vice-presidente da República, Milton Mourão, nesta quinta, dia 4, falou das ações que o governo vem implementando na região amazônica. No debate que foi transmitido de forma online na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, Mourão falou também sobre as perspectivas que tem para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. Costumo dizer que falar desenvolvimento sustentável para a região amazônica é um pleonasmo, porque não há como falar de desenvolvimento nessa região sem que ele seja sustentável, disse Mourão. O desafio hoje de mostrar para o mundo que a Amazônia é totalmente sustentável e faz parte do Plano Verde brasileiro. Esse seria o desafio lá na COP26? Esse é um dos desafios, né, que o Brasil está enfrentando, né, nessa reunião aí da COP. Eu acho que nós começamos muito bem, né, aderindo aí ao protocolo do metano, aumentando a nossa NDC, né, para 2030 para 50% de redução de emissões e obviamente que nisso aí está inserida a questão da Amazônia, né? E a Amazônia, como a gente sabe muito bem, não é só proteger e preservar, mas principalmente o desenvolvimento. E temos que desenvolver a Amazônia sob os olhares do século XXI, ou seja, com uma preservação integral do meio ambiente, e há perfeitas condições de fazer isso face às novas tecnologias, né, e, consequentemente, com isso nós teremos o desenvolvimento da riqueza existente na Amazônia sem necessitar derrubar uma árvore sequer. Vice, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que existe uma predisposição em criticar o Brasil com relação às questões ambientais. O senhor falou de uma dedicação nesse começo da COP de apresentar novos planos, mas aí já veio junto com outras críticas dizendo que o Brasil não apresentou como vai chegar aos objetivos. O que o senhor acha dessas questões envolvendo os outros países e o Brasil?
Olha, eu acho que o Brasil não tem que chegar lá e apresentar o como fazer, né? O como fazer é uma questão interna nossa. O Brasil se comprometeu, né, junto com os demais países, a aumentar as suas reduções, né, a redução das suas emissões. Então, aquilo que estava previsto em 45% para 2030 passou a ser 50%. Então, nós fizemos esse aumento. Entramos na questão do metano, na redução de 30% das emissões, que é algo que nós já estamos fazendo aqui no nosso país, né? E o como é o trabalho, né? Não é só do nosso governo, porque isso vai para 2030, tem 2 governos aí pela frente, é uma questão de continuidade. Vamos lembrar que quando nós assumimos o governo, haviam NDCs já formalizadas de redução de 37% e 45%, e ninguém estava perguntando como isso ia acontecer, né? Então, às vezes, há um certo preconceito em relação, não ao Brasil, mas em relação ao nosso governo, não é? E que termina por levar esses mal-entendidos. O famoso e veterano ator Lima Duarte deu o maior susto nos fãs nesta quinta-feira, dia 4, gente. Ele, que tem 91 anos de idade, apareceu em suas redes sociais com os olhos roxos. Em vídeo e na legenda do post, explicou brevemente, e até com bom humor característico de Lima Duarte. Apesar do susto, eu estou bem, levei um tombo, mas não caí, brincou ele na legenda. Em vídeo ele complementou, sabe por que estou com a cara assim e a boca? Porque eu levei um tombo, não caí, disse ele. No começo da tarde, Mônica, filha do ator, falou com a imprensa sobre o ocorrido. Esclarecemos que Lima Duarte tropeçou e levou um tombo em sua chácara no interior de São Paulo. Por precaução, fez todos os exames recomendados. Ele já está bem e não precisou ficar hospitalizado. Continua duro na queda, disse a filha de Lima Duarte. Atualmente, o ator mora em sua chácara em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, irritou-se com a apresentadora Daniela Lima em programa da CNN Brasil ao defender a portaria que assinou, a qual impede a demissão por justa causa de funcionários não vacinados. Onyx negou que a norma serviria para estimular a não imunização. Ele também acusou a apresentadora de querer implantar narrativas. Lorenzoni também lembrou que não é constitucional e que não há previsão legal para que a vacinação seja motivo de demissão por justa causa. O que eu estou dizendo é que estamos defendendo é que não há justa causa para demitir quem não tomou a vacina. Não há em nenhuma lei escrito que carteira de vacinação dá condição de demissão de uma pessoa ou impede o acesso dela ao mercado de trabalho. O que está sendo feito é uma distorção do direito coletivo, tentando evitar que as pessoas tenham um direito constitucional da livre escolha, respeitado pela Constituição, disse o ministro. Tá aí. E você, o que acha da posição do ministro e também da posição, por exemplo, do partido Rede, que entrou na justiça para derrubar a portaria, e até mesmo da imprensa, que está indo, em alguns casos, contra a portaria e a atitude do governo Bolsonaro em tentar preservar o emprego. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.